Fala galera! A gente estava com a expectativa que o primeiro episódio da 8ª temporada de Game of Thrones ia chegar com os dois pés na porta. Pode ser portas, né? São várias portas que eles têm pra abrir com os dois pés. Total. Mas não foi isso que aconteceu. Na verdade, foi um episódio de reencontros, né? E aí poderia ficar uma coisa também meio piegas se fosse só os reencontros. Então a gente imaginou que já ia ter porradaria, guerra. Não foi o que aconteceu. Foi bem equilibrado, na verdade. Eu achei muito bom, achei uma aula de roteiro. Logo de cara a gente já tem uma abertura diferente e muito diferente, com vários aspectos para analisar. Inclusive a gente fez uma pequena análise lá no Instagram, se você quer saber alguns pontos chaves que a gente observou, vai lá no Instagram. O episódio começa com a chegada ao Winterfell de toda aquela galera e dá pra gente ter uma noção, e pro pessoal de Winterfell ter uma noção também da imensidão que é o exército da Daenerys. Ela não tem uma recepção nem pouco calorosa, né? A gente já vê as faíscas ali com a Sansa e que essa relação não vai ser muito pacífica. Pacífica não, talvez seja cordial. O único reencontro que esse episódio não mostrou foi do Rei da Noite com o Jon Snow, porque o resto, todos que a gente estava esperando foram mostrados. Bran, Jon Snow, Arya, Tyrion, Sansa, quem mais? Yara com o Jaime, com o Bran. E que esse é o mais assustador. Não houve nem troca de palavras. O Bran provavelmente vai ter um papel fundamental nessa guerra, pelo menos na guerra em Winterfell, por conta do represeiro de Winterfell, que é uma dessas árvores sagradas que tem poderes mágicos e que inclusive afetam os White Walkers. O Bran eu achei muito engraçado nesse episódio, porque todo momento que a gente olhava pra ele, ele tava parecendo um fantasma, parecendo uma assombração, assim, daquele jeito, né, que ele acabou a 7ª temporada super centrado e não sou mais humano. Até tem uma piada, né, que o Jon Snow fala: você já tá quase um homem. Não, você já tá um homem. E ele fala quase. Ele perdeu a humanidade dele, na verdade, né? E o reencontro dele com o Jon Snow, que poderia ser uma coisa emocionante, só é pelo lado do Jon Snow. Neste episódio, o Jon recebe a notícia do Sam, que ele é um Targaryen, e a reação dele acaba reforçando um pouquinho da teoria que a gente desenvolveu no vídeo aqui de semana passada, que é o Jon Snow abdicando da ideia de ser um rei, de comandar todo mundo, primeiro em nome desse inimigo em comum, e aí depois sabe-se lá se ele vai querer o trono, que eu acho bem pouco provável. Pra mim, o que reforça a nossa teoria é quando no começo estão todos reunidos para pensar o que vai ser dali pra frente, para apresentar a Daenerys, e aí tá todo mundo em Winterfell super desconfiado, porque eles são assim, eles não recebem muito bem os estrangeiros. E a Lyanna Mormont vira e fala assim: mas você não é o rei? Você dobrou o joelho e tal? E pra mim a parte essencial é quando ele fala: isso não importa, não importa, rei, a gente tem que lutar contra outro tipo de ameaça. E aí a Sansa faz aquela pergunta que deu... Ela tá super inteligente nesse episódio, assim, tá mais inteligente do que nunca, que ela pergunta: como que a gente vai alimentar essa galera, né? Ninguém se perguntou isso? O reencontro do Tyrion com a Sansa também é incrível, rende uma conversa muito afiada, os dois estão bem... Um responde, outro dá assim, fica uma conversa engraçada e que é reveladora também, né? Porque o Tyrion tá achando que a Cersei vai pro norte e a Sansa fala: eu achei que você era inteligente. Então ela deu a volta nele, assim, eu sou mais inteligente que você. O reencontro do Jon Snow com a Arya foi super emocionante, como já era de se imaginar, eles eram super próximos, e também rende alguns momentos que a gente vai se lembrar depois, como quando ela fala que ele... pra ele não se esquecer que ele é um Stark, né? E ela fica meio que do lado da Sansa e ele estranha isso por ela estar defendendo a Sansa, e ela diz que ela é a pessoa mais inteligente. A Sansa é a pessoa mais inteligente que ela conhece. A gente vê que a relação delas cresceu, se desenvolveu, elas estão mais próximas agora. É até meio juvenil ele falar isso, porque se passaram anos e ele já não via ela desde a primeira temporada, né?
Então eles se perderam naquele momento, ele imaginar que uma pessoa não mudou, sendo que ele mesmo mudou tanto, é até meio idiota, na verdade. Mais ao sul tem o resgate da Yara pelo Theon, ele invade um dos navios, na verdade, o navio do Euron, né, o navio principal da frota dele. E aí a Yara diz uma coisa muito interessante, que é: nós vamos voltar para a Ilha de Ferro e vamos fazer uma resistência lá, porque os White Walkers não se dão bem com a água, né? A gente já viu várias vezes que eles não atravessam a água mesmo, não sabem nadar. E o que está morto não morre, jamais, igual o Sandy Júnior. Esse era outro fato que estava gerando expectativa. Será que o Theon vai conseguir resgatar a Yara? E foi bem rápido, né? Até meio fácil, né? Era mais ou menos a mesma história com... Será que o Sam e o Bran vão contar quando pro Jon Snow? E foi tipo assim, rápido. Pra falar a verdade, o que aconteceu ao sul não foi muito interessante. Não teve muita coisa até o momento. A parte da Cersei só mostra ainda o extremo poder que ela tem naquela região, né? Mas também, ao mesmo tempo, mostra um pouquinho do que a gente comentou também no vídeo da teoria, que é essa coisa decadente que é a Cersei. Ela se tornou a rainha vítima da sede de poder dela. Então aquilo gerou um ciclo que ela não consegue se desvencilhar mais. Então ela tem que manter aquilo. E só alimentando o próprio egoísmo, própria fome de poder. Então realmente não é muito interessante, porque não fica um personagem que tem dualidade, que tem você entendendo as motivações, ou sei lá, se identificando com alguma coisa, acaba só ruim mesmo. Esse episódio tem uma parte que provoca um pouco de riso no começo e depois acaba se transformando nos momentos mais aterrorizantes do episódio, que é quando o Tormund, junto com o pessoal sem bandeira, né, os homens sem bandeira, se encontram sem querer com o pessoal de Castle Black dentro da última lareira, que é da família Umber, da casa Umber, e encontram o corpo do Ned Umber. Eles encontram tudo devastado, uma confusão danada. E eu tava já me perguntando, não vai ter zumbi hoje? Eu já tava caminhando pro final do episódio, né? E aí tem essa cena que é muito surpreendente, dá um sustaço, eu levei um susto muito grande. E tem esse toque, esse tom de terror que foi muito da hora de ver em Game of Thrones. Às vezes ultrapassa um pouco o limite, fica meio caricato, né? Às vezes esses zumbis ficam até um pouco engraçados, e esse foi muito aterrorizante. Ainda mais o Tormund, que é um personagem tão querido, quando ele vira as costas assim, o molequinho vira um zumbi, berra na cara dele, a gente berra junto, dá até um certo medo também de que vai pegar ele, né? E aparece ali um dos grandes símbolos da série, que é aquela espiral maluca dos White Walkers, e que tá aí em Game of Thrones desde a primeira temporada. Não a espiral, mas pelo menos os símbolos dos White Walkers, né? Esses símbolos que eles vão deixando. Que se relaciona também com os filhos da floresta. As espirais têm de significado no mundo, né? Em várias culturas. Em geral é a ideia do ciclo, né? De que tá renascendo. É uma ideia de que na verdade não há início e fim, e que as coisas são cíclicas, as coisas estão sempre acontecendo. Essa é uma ideia meio que geral em várias culturas, e culturas completamente diferentes. Inclusive tem muito a ver com os Filhos da Floresta, porque eles são imortais, né? Aquela menina que tá lidando com o Bran, quando ele tá fazendo a transformação, ela já foi a criadora do White Walker, do primeiro White Walker, a partir dos primeiros homens. Então, eles são um povo que não tem exatamente um início e um fim muito bem definido, e estão ligados à ideia da criação dos White Walkers. Tá tudo amarrado, né? Tem muita gente que fica pensando na motivação dos White Walkers. O que eles estão querendo? Eles estão querendo o trono de ferro. Se a gente pegar para ver a origem dos White Walkers, eles foram criados como armas de guerra pelos Filhos da Floresta. E aí eles viraram seres imortais. E já parou para pensar que talvez eles não quisessem ter esse tipo de imortalidade? E talvez esse símbolo seja uma ironia com isso também? Porque na real ali eles foram criados pelos Filhos da Floresta em guerra com os primeiros homens. A culpa é tanto dos Filhos da Floresta quanto dos homens deles estarem nessa situação. Tem uma coisa muito curiosa desse símbolo dos Filhos da Floresta e dos White Walkers. Ele é no sentido horário, né? A gente pega aquele símbolo e vai fazendo assim, né? A partir de um centro. E quando a gente pega o símbolo que a casa Targaryen usa com a Daenerys, ele parece meio espelhado. Então tem a cabeça dos 3 dragões no sentido anti-horário, e eles vão fazendo assim,
e tem o rabo deles. Então, se a gente pegar, dá pra gente espelhar. Nós vamos espelhar esse negócio, vai ficar. Eu tô imaginando a Nazaré aqui desenhando. Vai dar pra ver paralelo como que um remete ao outro. É curioso porque aí é coisa de mitologia da vida real. Há alguns paralelos entre dragões e espirais e o que eles significam, e inclusive os espirais como símbolos de fogo. E dragão cospe fogo. Lá no momento também colocaram fogo, né? Virou um espiral de fogo. Na hora que eu vi, a primeira lembrança que me veio foi do símbolo da casa Targaryen. Pode estar tudo ligado neste ponto em comum. Eu acho curioso porque é uma espiral que ela não é exatamente uma espiral assim, né? Ela é uma espiral que ela tem um miolo. Parece centro, como se uma né? coisa, como se fosse uma coisa aglutinadora dessa espiral deles, né? Isso é meio doido se a gente ainda for pensar naquilo que nós falamos sobre a teoria e a gente cortou essa parte que era do fim das criaturas Pode mágicas. falar agora. A gente tinha pensado sobre o fim de Game of Thrones, de que seria meio que o fim de uma era de criaturas mágicas. E aí, se a gente interligar essas coisas, os dragões, com esse tipo de símbolo, com os White Walkers, talvez esteja tudo E os Filhos da E os Floresta. Filhos da Floresta, tudo interligado e meio que caminhando para um fim. Quem sabe? Talvez ainda seja um recado para Daenerys do tipo, você não deveria ter reacordado os dragões que já estavam extintos. Uma das coisas que parece ter incomodado mais a internet e os espectadores de Game of Thrones foi o romancinho da Daenerys com o Jon Snow. E daí que tem, né, nesse romance, nessa cena cafona, a importância de mostrar como os dois estão apaixonados e que isso vai ser bem complicado se ele resolver revelar para Daenerys que ele é o verdadeiro herdeiro do trono. O Sam conhece finalmente a Daenerys e recebe a informação, para uma pessoa que é muito informada, ele está desinformado, ele recebe a informação de que o pai e o irmão morreram. E ele tem uma reação até um pouco surpreendente, né? Porque o pai dele era horrível. Apesar de que o irmão era mais de boa, o pai era um monstro. E eu acho que isso talvez seja o estopim para ele falar, realmente eu tenho que contar isso pro Jon Snow, porque o Jon Snow é mais justo. Ele não faria esse tipo de coisa, ele já poupou pessoas, né? E é um momento bastante tenso e é legal que acontece lá nas criptas, né? Porque eu acho que é um lugar que nem é tão explorado durante essas temporadas e que eu acho muito legal deles levarem pra lá como se estivesse na presença da família dele, né? Dos entes que já morreram. Eu não entendi onde que o Sam quis chegar com essa informação, na verdade. Você não acha que foi isso? Que foi dele pensar que o Jon é mais justo e Mas tal? você Mas acha não que o dar Jon vai em fazer nada. o que com isso? Vai matar a Daenerys? Esse momento tá um pouco complicado dele fazer alguma coisa, né? Eles estão na iminência de lutar contra os zumbis e ele vai falar, oi, o trono é meu, sendo que ela tem aquele exército gigante, né? Revelar isso não vai ser uma coisa muito inteligente nesse momento. A Daenerys matou os pais do Sam numa guerra, numa batalha, tipo, era assim como ela estava atacando. Na verdade, eles estavam saqueando a cidade, eles dizimaram as pessoas da cidade cruelmente. Eu não entendi, sinceramente, por que o Sam ficou tão chocado assim, meu Deus e tal. Foi cruel, ela matou com os dragões, mas É porque ele é canceriano, rancoroso e emotivo. eu achei bem bocó. O lance ali o Bran falou, tá na hora de contar pro Jon. Tem que ser agora, porque o caldo tá entornando e ele tem que saber disso logo. E se o Sam, por um acaso, não contasse, acho que ia chegar um momento em que o Bran ia contar ele mesmo daquele jeito desumano dele, né? Ele virou quase que uma coisa, quase uma entidade, na verdade, né? Que é o Corvo de Três Olhos. Então, mas o que o Jon Snow vai fazer com essa informação? Segurá-la. Eu acho que o Jon Snow vai dar uma seguradinha. Eu imaginei que se ele contasse pra Daenerys, talvez ela fosse ficar meio puta e falasse, não, o trono é meu. Mas eles podem se casar, podem resolver se casar e aí eles vão se dar mais força ainda. O pessoal até tá cogitando isso, né? O Tyrion cogita isso com o Varys e o... Mas eles Os cogitam caras. isso sem saber que eles são da mesma Sim. família. Mas os Targaryens têm uma tradição que é casar entre si pra manter o sangue valeriano. Só que quem eu acho que não vai ficar nada feliz com isso vai ser a galera do norte. E vocês, o que acharam desse episódio? Não se esqueçam de comentar aqui. Já tem vídeo aqui sobre Game of Thrones, principalmente um sobre teoria,
Outro a gente relembrou alguns momentos bem chocantes da série. Nossa, essa cena do Ned Umber podia entrar, porque foi bem chocante. E a gente vai acompanhar a série episódio a episódio aqui no Mexido. Então, até maio a gente vai ter um vídeo por semana, pelo menos, sobre episódio, análise e coisas do tipo. Então, se liga aí, se inscreve, comenta e deixa seu like. Até o próximo vídeo. Um abraço e até o próximo vídeo. Tchau. Tchau, tchau!